Caju, jaca, mirtilo. Duas dessas frutas são muito boas para diabéticos. E uma é muito ruim para quem tem diabetes. Você sabe qual é? Coloca nos comentários qual você acha, que nesse vídeo eu vou te responder e vou te falar 10 melhores frutas para diabéticos e também as 6 piores, que você vai ter uma maior atenção. Não significa que são frutas proibidas, não é isso. Mas essas frutas da última lista, você vai ter que ter uma moderação maior. Vai ter que comer com maior cautela. Combinado? Esse vídeo é o parte 2, porque eu já fiz um vídeo das frutas para diabéticos, só que eu falei as frutas mais comuns. Eu não coloquei jaca, eu não coloquei mirtilo, e vocês comentaram muito. Eu li os comentários e anotei as 16 frutas mais citadas, as mais frequentes. Então eu fiz essa classificação baseado na opinião de vocês, naquilo que vocês realmente querem saber. Então eu não vou explicar os conceitos fundamentais, como índice glicêmico, carga glicêmica, composição, fibras. Se você ainda não viu o parte 1 com as frutas mais comuns, eu vou deixar fixado no primeiro comentário para você assistir e depois voltar para esse vídeo aqui com as respostas. Vamos começar com a lista das melhores, as 10 melhores, em ordem decrescente. E a número 10 é o caju. Caju é uma fruta com baixo índice glicêmico, também tem fibras na sua composição. O caju é uma fruta que o diabético pode comer com maior tranquilidade, porque ela não vai aumentar tanto o seu açúcar no sangue. Quem é do Nordeste comentou em massa no último vídeo. Vocês quase me xingaram que eu não falei do caju. Então aí, ó, se você tá satisfeito que o caju tá na lista das melhores, então não esqueça de dar o seu curtir, né? Eu não pedi like nesse vídeo, mas você não deve esquecer de curtir, ainda mais que eu falei que o caju é uma das melhores. Número 9, para os americanos que assistem o canal, eu sempre pergunto de onde você é, e quem falava que era dos Estados Unidos sempre citava, né, quase sempre, uma fruta, que é o mirtilo. Mirtilo também é excelente para quem tem diabetes. O mirtilo também é rico em antioxidantes, que combatem os radicais livres. Então isso é excelente para a sua saúde, além de não aumentar os níveis de açúcar no sangue. Olha só, quem mora nos Estados Unidos ficou contente agora, tá até rindo vendo esse vídeo. Número 8, o limão. Limão também é excelente, porque tem uma baixa carga glicêmica, uma baixa quantidade de açúcar, tem um baixo índice glicêmico. Então você pode consumir limão à vontade. Olha só o que eu estou falando. Poucas frutas diabético pode consumir à vontade, mas o limão é uma fruta indicada e é excelente, até porque você não consegue comer limão puro. Espero que você não faça isso. Mas um dos poucos sucos que o diabético pode tomar tranquilamente é o limão. Se você quiser fazer uma receita com limão e tudo mais, você vai estar aproveitando as vitaminas e não vai prejudicar o diabetes, não vai aumentar o açúcar no sangue. Número 7, kiwi ou kiwi, dependendo da região. O kiwi, eu vejo que muitas pessoas do Rio Grande do Sul, meus conterrâneos, comentaram. Então, de norte a sul, Estados Unidos, todo mundo ficando feliz. Espera que tenha a parte das piores, hein? Não vale contar a vitória antes do tempo. Mas tem estudos também com o kiwi que pode ajudar reduzindo a pressão arterial. Então, mais um ponto positivo para essa fruta que eu gosto muito, que é o kiwi ou kiwi. Não vamos brigar por causa de pronúncia do nome da fruta. Número 6, romã. A romã também é uma fruta boa para quem tem diabetes. Aproveitei o gancho do kiwi, também tem estudos com a romã que pode melhorar a pressão alta. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes diabetes e pressão alta andam de mãos dadas, elas andam juntas. Por quê? Porque elas compartilham do mesmo fator de risco, no caso do diabetes tipo 2 da pressão alta, que é a obesidade. Então vale a pena você prestar atenção também na pressão. E se você for diabético, tem que fazer o controle da pressão, tá? Tem que fazer aferições pelo menos
uma vez por semana. É o que eu oriento os meus pacientes e vale a orientação para você também, tá bem? Fruta número 5, acerola. Essa, particularmente, eu também gosto muito e é uma fruta excelente, porque é considerado uma fruta cítrica. Também tem vários benefícios, não só vitamina C, né, mas tem antioxidantes que ajudam o funcionamento do seu corpo, que ajudam a sua saúde, o seu metabolismo. Vale a pena incluir a acerola nessa lista. Número 4, pitanga. Quem gosta de pitanga? Vocês comentaram muito sobre a pitanga, eu até fiquei um pouco curioso. Como tem tanta gente que come pitanga, que comentou tanto isso, foi uma das mais citadas. Mas, se você tinha curiosidade de saber sobre a pitanga, saiba que ela é realmente muito boa para quem tem diabetes. Número 3, amora. Amora também é uma fruta indicada por toda a sua composição. Número 2, ameixa. Ameixa é excelente para quem tem diabetes, porque tem fibras, tem substâncias, tem vitaminas, minerais e tem um baixo índice glicêmico. E aqui eu estou falando com a casca, tá bom? Pode ser ameixa preta, ameixa vermelha, pode. Então, ameixa também é outra fruta que entra nas melhores. E a número 1, essa aqui, na verdade, é um fruto, mas também apareceu nos comentários, que é o cacau. E por que eu coloquei o cacau? Porque o cacau pode melhorar até mesmo o seu colesterol. Tem um tipo de gordura boa, que pode melhorar o colesterol, pode melhorar a pressão e também não vai aumentar o seu açúcar no sangue. Ah, mas vale o cacau como forma de chocolate amargo? Se for 70% ou mais, também tem estudos. Ah, e qual a dose do cacau? Um tabletinho, 30 gramas por dia, você pode ter esses benefícios que eu citei. Ah, mas se eu comer mais, os benefícios também aumentam? Não, não aumentam, tá bom? Você não vai melhorar mais ainda o seu colesterol, pelo contrário, você vai fazer um excesso de calorias, porque o cacau é muito calórico, e você não vai aproveitar mais benefícios, pelo contrário, se você engordar, comer muito cacau ou muito chocolate amargo, vai piorar todo o processo de resistência à insulina. A insulina não vai conseguir agir da mesma maneira. Você vai ter uma tendência a ter uma pressão ainda maior, a piorar o colesterol. Então tem que ter cuidado na dose, até 30 gramas de cacau por dia. Muita atenção nisso aí. E as piores, e as frutas que você vai ter uma maior atenção? Vocês já viram que a lista das melhores teve muitas surpresas boas. Surpresas excelentes, eu considero assim. Tem vários benefícios que eu não tinha citado, né? Porque realmente não tinha como falar tantas e tantas frutas. Vamos seguir para a lista das piores. E agora não vale me xingar, hein, pessoal? Não vale xingar minha mãe, xingar minha família. Pelo amor de Deus, não é a minha opinião. É porque realmente a fruta número 6, vou fazer em ordem decrescente de novo, é a jaca. O pessoal do Nordeste ficou feliz com o caju e agora vai ficar triste por causa da jaca, porque realmente a jaca tem uma quantidade maior de carboidratos. E se você for diabético, você tem que ter uma maior atenção com a jaca, tá bom? Realmente não vale a pena se você tiver diabetes. Não é que eu sou contra a jaca, não é isso, mas o diabético vai ter que ter uma moderação muito maior aí. Número 5, açaí. E aqui vale o açaí congelado, o açaí que você compra no shopping, mas também para o açaí in natura. Porque como é um alimento energético, ele carrega, ele tem uma carga glicêmica, uma quantidade de carboidrato, de açúcares maior. Se você está cuidando com diabetes, você deve ter uma atenção muito maior com o açaí. Eu como açaí quase todos os dias, tá bom? Não estou falando que o açaí é muito ruim, mas eu não tenho diabetes, então tem que ter essa percepção. O açaí tem muitos antioxidantes, sempre pasteurizado, claro, mas além de ser muito saboroso, mas para quem tem diabetes, ele vai entrar na lista das piores, né? Vai ser pior que o limão, por exemplo, que a pitanga, vai ser pior, tá bom? Número 4, e de novo você vai se decepcionar, que é com o coco.
Coco também é muito calórico. A carne do coco, como muitos falaram, coco in natura, e também o óleo de coco. Bom, não é saudável. E também para quem tem colesterol alto, o óleo de coco não é um bom negócio. Ah, mas tem benefício para a pele e tudo mais. Não, tem. Aqui eu estou falando especificamente para diabetes. Combinado? O número 3, também tem que ter maior cuidado, é o araticum. O araticum, assim como a pitanga, eu me surpreendi. Quantas pessoas perguntaram sobre o araticum? Não sei se você come o araticum. Eu nunca comi araticum na minha vida. Tive que fazer uma pesquisa realmente para saber a composição dele, como é que ele atuava no organismo, mas não é uma fruta indicada. Não sei se eu estou respondendo a tua dúvida, se você foi uma das centenas de pessoas que questionaram sobre araticum, tem que ter um cuidado maior. Número 5, melão. Essa é extremamente frequente. Não consegui colocar no outro vídeo, queria já ter falado sobre melão. Também tem uma quantidade maior de açúcar, uma concentração maior de carboidratos e o índice glicêmico um pouco maior do que as melhores frutas, tá bom? Então, o melão tem que dar uma maneirada, porque ele vai entrar nas frutas para que você deve ter uma maior atenção. E a número 1, a fruta que você deve ter um maior cuidado. E esse comentário apareceu diversas e diversas vezes. Me surpreendeu muito. Realmente, eu fiquei assustado com esse tipo de comentário. Porque vocês viram que no vídeo parte 1, eu classifiquei a banana como uma das piores. Porque realmente ela tem uma composição, né, uma carga glicêmica, quantidade de açúcar, tem um índice glicêmico maior do que as melhores frutas. Então ela vai entrar na lista das piores. Mas o comentário que até me assustou foi o seguinte: muitas pessoas escreveram, eu como banana, mas eu coloco aveia. Gente, aveia, a maior parte da composição da aveia é de açúcar, carboidratos, açúcares, que vão aumentar o seu açúcar no sangue. Então se você comer uma banana e você colocar aveia, não é porque tem fibras que vai se tornar um dos melhores alimentos. Se você colocar mel, como foi o caso, né? Esse não apareceu tantas vezes, mas teve uma pessoa que falou, não, eu coloco banana, coloco aveia, coloco mel, pronto. Aí sim, você tem uma das piores combinações para quem tem diabetes. E se eu colocar chia na banana? Também, você tem que evitar essas frutas que são mais carregadas, ou então, come meia banana, não vai comer uma banana inteira. Tem uma atenção maior com a quantidade. Você sentiu falta de alguma fruta? Agora eu acho que eu respondi todos os comentários. Se você quiser que eu faça a parte 3, escreve qual sua dúvida, qual fruta que eu não falei nesse vídeo e nem no parte 1. E daí eu faço o parte 3. De 0 a 1000, que nota você dá? Sempre eu falei de 0 a 10, mas muitas pessoas falam, só pode dar 10, eu queria dar 1000. Então nesse vídeo está valendo, de 0 até 1000. Porque se for 1000, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários de qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Qual é a fruta mais consumida na sua região? Coloca a cidade e a fruta que você mais gosta, que eu sempre gosto de ler. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 12 dicas para você ter o melhor controle do diabetes. Também é um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não viu, vale a pena você assistir, que é esse vídeo aqui, ó. Um abraço, até a próxima!